Olhe bem o planeta. E você verá que estamos rodeados pelo extraordinário. Flores, insetos e animais. O nosso mundo está repleto de criaturas incríveis. Mas como surgiu tudo isso? Foi por acidente? Resultado do acaso? Ou existe outra explicação? Oi, sou David Hames. Nos minutos seguintes, vamos conhecer o mundo das criaturas incríveis e ouvir tudo o que elas têm a dizer. Quero apresentar o Dr. Job Martin. A sua formação científica é tradicional e é extremamente culto. Sou formado em Biologia e Música na Universidade de Bucknell e Odontologia na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Quando me formei, eu era agnóstico. Não sabia se Deus existia ou não. Eu estudei muito o Zen Budismo. E ali tudo o que se faz é estudar. Eu era um evolucionista convicto. Durante a Guerra do Vietnã, o Dr. Martin serviu ao presidente Johnson a bordo do Air Force One, como dentista. Mais tarde, tornou-se professor universitário e era um evolucionista convicto. Recordando sobre como me ensinaram o evolucionismo, tudo teria começado com o Big Bang. Decorridos milhões de anos, de alguma maneira, em meio ao nada, uma centelha de vida surgiu. Dizem que aquela centelha, após cerca de 3 bilhões de anos, finalmente tornou-se uma célula viva, viva e reprodutora. E então essa célula transformou-se em tudo o que vemos. Me ensinaram que toda a vida que vemos, plantas, animais, seja um protozoário ou um pinheiro, tudo veio daquela primeira centelha de vida. Mas as convicções do Dr. Martin estavam a ponto de ser abaladas, quando, lecionando, foi desafiado por 2 de seus alunos. 2 alunos me procuraram para desafiar minha orientação evolucionista. Começamos a estudar e eles apresentaram algumas suposições dos evolucionistas que nunca me foram ensinadas e até hoje não são mencionadas. Pergunto sempre aos alunos, conhecem as suposições por trás das técnicas de datação? Não, as suposições são fatos? Não, são suposições e não as mencionam até hoje. Estudamos as suposições e percebi que não eram válidas. Passamos a estudar os animais. Bom, eu sou biólogo e gosto muito de estudar os animais. E estudamos o besouro bombardeador, bem como outros animais, e comecei a perceber que seria impossível que aquelas pequenas criaturas, em qualquer hipótese, fossem resultado de um processo lento e progressivo. Não existe um semipulmão ou um semifígado ou um órgão que se torne um cérebro, por exemplo, ou desenvolver lentamente um conjunto de órgãos. Tudo deve estar ali ao mesmo tempo, pois se não for exatamente assim, teremos um animal morto. Hoje, o Dr. Martin ensina aos estudantes de todo o país suas incríveis descobertas sobre os animais. Existem mamíferos gigantes que vivem no oceano, mas respiram ar. Consomem quase 20 mil litros de ar por minuto. Chegam a pesar 135 toneladas. A língua deles é do tamanho de um elefante. Ao nadar na superfície, geram a potência de 3 carros de alto desempenho. São as baleias, gigantes do mar. É o maior animal já criado, pelo que sabemos. Não se viu nenhum fóssil de dinossauro maior do que a baleia azul. 30 metros de comprimento, 135 toneladas. Sua língua alcança o peso de um elefante. Ela tem 22 toneladas de gordura. Toneladas e não quilos. Mas baleias não são apenas gigantescas. São também muito complexas. A baleia corcunda possui enormes nadadeiras que, como as orelhas dos elefantes, agem como reguladores de temperatura. A baleia corcunda nada em águas rasas, que são mais quentes, e também mergulha fundo, indo e voltando. Há grandes variações de temperatura ao redor de seu corpo. Suas nadadeiras possuem inúmeros vasos sanguíneos perto da pele,
permitindo à baleia usá-los para resfriar ou aquecer o seu corpo. Essas baleias, ao mergulhar, soltam muitas bolhas pelo respiradouro. Começam com um grande anel de bolhas, que age como uma rede aprisionando o crio, que tenta fugir das bolhas indo para o meio do círculo. A baleia fecha o cerco, formando círculos cada vez menores, aprisionando o crio apenas com as bolhas. Então ela nada pelo meio do túnel e abre a sua boca enorme, engolindo 1 tonelada de crio de uma só vez. É uma hábil pescadora. É incrível. Se a evolução é verdade, como esses animais descobriram isso? Os cachalotes mergulham bem fundo, a 170 metros por minuto. Um cachalote mede 21 metros. A pressão da água aumenta em 1 atmosfera a cada 3,5 metros. Com seus 21 metros de comprimento, ela percebe 3, 4 ou 5 intensidades do peso da água pressionando diferentes partes do seu corpo. Podemos pensar que isso esmagaria a baleia, mas Deus fez a baleia permitindo diferentes pressões sanguíneas em seus vasos. Ela possui um coração poderoso, pesando quase 1 tonelada, bombeando o sangue por suas artérias e veias. Ela é capaz de fechar partes de seu sistema circulatório para aumentar a pressão sanguínea no cérebro ao mergulhar de cabeça. Ela consegue distribuir a pressão interna pelas diferentes partes do corpo. Na profundidade, se alimentando, ela desliga a circulação de quase tudo, menos da cauda, o cérebro e o coração. Se alimentam sem gastar muita energia lá embaixo. O cachalote gosta de comer lulas, lulas gigantes de 12 metros. Travam enormes batalhas. Há muitos cachalotes com o corpo todo marcado pelas garras das lulas. Baleias são muito sociáveis e possuem um sofisticado sistema de comunicação que lhes permite comunicar-se por centenas de quilômetros. Emitindo ondas sonoras, as baleias localizam as presas, ou cardumes de peixes. Focalizam o alvo pelas reflexões, inspiraram o desenvolvimento do sonar. A evolução diz que baleias eram mamíferos terrestres que decidiram voltar para o mar. Deus fez as baleias de modo que respirem por um respiradouro sem nenhuma conexão com a boca. Nós temos essa ligação. Mamíferos possuem ligação entre o nariz e a boca. Se o seu nariz se encher de água, ela descerá para a boca. A comida na boca da criança às vezes sai pelo nariz. Mas as baleias, como elas comem? Precisam abrir a boca, às vezes sob enorme pressão, e enchê-la de alimento. Portanto, o respiradouro e a boca não estão ligados. Como poderia evoluir lentamente de uma condição para outra se ela não sobreviveria com um sistema parcialmente conectado? Ele deve ser desconectado e funcionar, ou ela se afoga. Não vejo evidências de que mamíferos terrestres tenham migrado para o oceano, tornando-se baleias, focas, golfinhos ou algo do gênero. Não existe nenhuma prova disso. Olha, estou vendo um pássaro que deve ser o melhor navegador do mundo. A tarambola dourada do Pacífico é um pássaro típico do mar Ártico. Pesando cerca de 200 gramas, põe até 4 ovos que chocam em 24 dias. Nascidos os filhotes, esta ave inicia uma corajosa e incrível migração. Como a evolução explicaria um animal migratório que sai de um lugar no verão para outro no inverno? Geralmente a explicação é: digamos que certo pássaro seja natural do Texas. Certo dia, o inverno texano esfriou demais e a ave decide ir para o México. Voa centenas de quilômetros para o sul e acha um lugar confortável. Depois volta para o Texas, mas encontra um verão quente demais. Então decide ir para o Kansas. Voa para o norte, procurando um clima mais ameno. A cada ano, ela voa mais longe para o sul ou para o norte, até chegar ao Ártico ou à América do Sul. Bom, a tarambola foge à regra. Primeiro, é uma ave muito pequena, do tamanho de uma pomba.
Não sabe nadar e vive no Ártico, no Alasca. Deixam seus filhotes e no inverno voam para o Havaí. Ao deixar o Alasca, elas voam por 88 horas sem parar, porque não há terra embaixo. Voam 3 dias e 4 noites sem parar. Como elas conseguem? Bom, as pequenas aves começam a comer muito, até acumular 70 gramas de gordura. Esse é o problema. É um voo de 88 horas e elas queimam 1 grama por hora. Elas só têm 70 horas de combustível. Exaustas, cairiam no mar sem saber nadar a poucas horas do Havaí. Mas como elas conseguem? Porque Deus as criou para voar em formação, alternando o líder, quebrando a resistência do ar, como fazem os gansos. Assim economizam energia para voar. Não é raro que pássaros desse tamanho percam até 50% do seu peso total, queimando gordura nas rotas de migração. Um feito incrível se imaginarmos um humano de 45 quilos perdendo 23 quilos em apenas 5 dias ao viajar pelo mundo. É algo que mamíferos não podem fazer. Portanto, só Deus pode tê-las criado, porque a evolução não as explica. Não havia como voarem um pouco mais ao sul a cada ano, pois seriam comida de peixe. Não conseguiriam, a teoria da evolução não funciona com elas. Há outro fato interessante. As fêmeas põem e chocam os ovos e então os pais voam para o Havaí. Os filhotes ficam e precisam comer e crescer, juntar forças e acumular os tais 70 gramas de gordura. Então partem para o Havaí onde nunca estiveram antes. Como se orientam? Como sabem para onde ir? Ninguém sabe ao certo. E se elas errarem, mesmo que um vento lateral as desvie do curso, ainda assim chegam lá. Elas chegam todo ano, exatamente no mesmo ponto. Numa área do tamanho desta sala, após um voo de milhares de quilômetros. Como esses animais voam de um ponto ao outro, os cientistas ainda não sabem. O mesmo acontece com os pombos-correio. Esses pássaros acham o caminho de casa com precisão absoluta. Sabem para onde ir a partir de qualquer lugar do planeta, sobrevoando áreas onde jamais estiveram. Eles utilizam recursos que ninguém sabe como aprenderam. Quando os levamos e soltamos, eles voam um pouco em círculos, se orientam e voam para casa. É impressionante. O que os guia através dos ares? O que Deus colocou dentro deles? Acho que a única explicação é que Deus fez essas criaturas de modo que encontrem o caminho em lugares onde nunca estiveram. Que obra maravilhosa de nosso Deus! Errei. As libélulas são muito rápidas. Em inglês tem o nome de dragão. Isso por causa das suas mandíbulas.